Opa, aí. Eu vou iniciando, até porque eu não sei quantas pessoas que eu vou conseguir aqui colocar todas juntas aqui no grupo. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, agradeço a participação de vocês nesse momento importante, que a gente vai falar sobre o ProLei. Então, a gente convidamos ali a Aline, a coordenadora estadual do ProLei, para estar junto conosco hoje e realizar um alinhamento de algumas informações. Simone, pode ir. Então, pessoal, boa tarde. Obrigada por atenderem aí esse nosso chamado, né? Eu acho que é bem importante, vocês estão com bastante dúvidas, que muitas vezes a gente também não consegue auxiliar, porque depende da universidade. Então, a gente pediu para que a Aline viesse nessa reunião conosco, para vocês aproveitarem e tirarem todas as dúvidas possíveis, né? Para que a formação do ProLei também tenha um andamento bem positivo, assim como está sendo do Alfabetiza. Então, Kelly, eu devolvo para ti, não sei se a Aline já está aqui. Aqui aparece que ela já está, bem-vinda, Aline. Tenhamos uma boa reunião aí. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Simone, obrigada, Kelly, boa tarde a todas as pessoas que aqui estão. Faço minhas as palavras da Simone, né, no desejo de que a gente continue fazendo um excelente ProLei. A coordenadora Caroline também está a caminho do link, e como houve essa mudança do link também, eu reencaminhei, então logo ela estará conosco também. Então, o momento é esse mesmo, Kelly. A Kelly me encaminhou com a devido prazo aí, de antecipado, as dúvidas do ProLei, que vão um pouco guiar a nossa conversa de hoje. Então, se a Kelly quiser iniciar, e a gente vai conversando a partir daquele roteiro. Pode ser, Kelly? Pode ser, Eu vou colocando algumas questões aqui, daí depois, se faltar algumas, a gente pode retornar. A principal aqui preocupação é em relação à substituição dos formadores. Então, nós tivemos alguns formadores que desistiram agora, de janeiro, fevereiro, e foi encaminhado alguns nomes novos, até através do e-mail. Elas estão preocupadas, deu certo, não deu, como saber se eles já acessaram o CIMEC, como saber, porque eles não tiveram retorno também através do e-mail. Eu sei que a demanda de trabalho foi intensa, então como saber se deu certo esses novos formadores? Certo. Kelly, só para te dizer que a Carol está tentando entrar, mas está dizendo sala lotada. Então, daí só se a... vou tentar aqui adicionar ela, para permitir aqui. Então, tá, obrigada. Então, gente, só em caráter, assim, acho que um pouco de contextualização, é sempre importante a gente dizer um pouquinho de como tem funcionado um pouco dessa estrutura, que é uma estrutura macro, né? Nós temos o CIMEC, nós temos o AVAMEC. São plataformas distintas, é super importante que vocês tenham essa compreensão. O CIMEC, ele é a plataforma do Ministério da Educação, aonde as formadoras municipais, elas, né, realizam o seu cadastro, seu pedido de cadastro, e por lá elas encaminham seus relatórios mensais de atividade. Então, a gente não vai receber relatório, e a partir de março, né, como as formações presenciais iniciam, a gente sabe que aí o volume de trabalho é maior, a gente não vai receber relatório de formadora municipal por outro canal que não seja o CIMEC. Então, a plataforma institucional de envio de relatório mensal é o CIMEC. O CIMEC, ele não permite que a pessoa deposite um documento, tá? Então, a pessoa vai precisar preencher os itens do relatório, que são os mesmos itens já de novembro e dezembro, que a gente encaminhou no ano passado, tudo dentro da plataforma. O que a pessoa pode fazer? Criar um documento em Word, trabalhar no seu computador a partir daqueles itens, e aí, quando ela abre o CIMEC, ela vai lá e deposita em cada uma das abas que o CIMEC vai abrir a informação relativa a cada um dos itens, tá? Então, assim, relatório mensal sempre via CIMEC, é lá onde as formadoras municipais são cadastradas. O AVAMEC, com nome parecido, mas uma coisa completamente diferente, é o ambiente de aprendizagem. O AVAMEC interativo é onde a formadora municipal vai ter a sala com as suas cursistas docentes, tá? Então, assim, são coisas
têm uma conexão porque fazem parte do ProLei, mas são interdependentes. Então, assim, não é porque a pessoa não tem o acesso ao CIMEC que ela não terá o acesso ao AVAMEC, são coisas interdependentes, tá? Então, acho que é importante limpar um pouquinho desse terreno, porque por vezes acaba causando confusão. Então, assim, só para explicar para vocês como que a gente fez esse processo de cadastramento das formadoras municipais em novembro do ano passado. A coordenação, e aí a coordenação com mais as assessoras, nós fizemos uma força-tarefa em novembro do ano passado para cadastrar a primeira leva de formadoras municipais encaminhada pelos municípios e aí organizada via tabela com a ajuda aí da Kelly. Desde então, houveram várias modificações. Como que a gente tem acolhido essas modificações solicitadas pelos municípios? No comunicado 03, que foi encaminhado pela coordenação, e aí com a apreciação da Renalfa, no comunicado 03 tem o e-mail da Secretaria do ProLei. É para lá que vocês, articuladoras, vão precisar comunicar a desistência das formadoras municipais. Então, a formadora municipal, por exemplo, Joana, do município de Grão-Pará, estou usando como exemplo, tá? Desistiu. A substituição, então, a substituição vai ser pela formadora Maria, que já foi validada pelo município. E assim, articuladoras, não adianta, né, ter uma formadora municipal que substitua que não atenda aos critérios do MEC. Lembram-se lá do início que temos critérios não estabelecidos pela coordenação de Santa Catarina, mas pelo Ministério da Educação para que a formadora municipal se constitua nesse lugar. Tá? Então, tem que ter graduação em pedagogia, né? Precisa ser da educação infantil. Então, essa validação inicial é feita pelo município. E o município faz um ofício dizendo, ó, as formadoras né? Maria, Joana e Cibele estão classificadas no município tal. Daí a formadora tem duas turmas, a formadora Maria e a professora e a formadora Joana. A formadora Joana desistiu, vai entrar a suplente. A suplente já foi aprovada, já foi validada pelo município, é só encaminhar o nome da formadora que está saindo e a formadora que está entrando com, né, a devida identificação do município, CPF e nome completo. E aí, esse e-mail chega, né, essa mensagem chega via e-mail da secretaria, e aí sim, a secretaria do ProLei tem acesso ao CIMEC. E aí, quando a formadora já estava cadastrada no CIMEC, que saiu, né, no caso, a gente vai lá, inativa essa formadora e cadastra uma nova formadora municipal, que por sua vez vai receber via e-mail, né, um comunicado sobre a sua aprovação. A gente faz até aí, tá? Até esse cadastro inicial feito pela coordenação. A validação final e a permissão do acesso ao CIMEC é da coordenação nacional, da equipe aí que administra o CIMEC. Então, por isso que, por vezes, esse processo demora, tá? Eu não estou aqui eximindo a responsabilidade da coordenação, mas explicando a vocês que nós não temos gerência e administração para poder autorizar o acesso da formadora Joana, que entrou no município de Grão-Pará. A gente faz esse cadastro e faz esse encaminhamento. Quem valida isso é o CIMEC nacional, tá? Então, todas as informações precisam ser encaminhadas para o e-mail da secretaria, que consta no comunicado 03, tá? É super importante, com a devida apresentação do município, porque senão a gente não vai saber quem que é quem. Então, a gente está trabalhando isso em fluxo contínuo, tá? Conforme as demandas vão surgindo e vão sendo encaminhadas por e-mail da secretaria, a gente vai fazendo essa inativação das formadoras que saem e novo cadastro das formadoras que entram, e aí esse cadastro de quem entra precisa ser aprovado na instância final pela gestão do CIMEC, tá? Rosane, tá com a mão levantada. Na verdade, é porque tem várias pessoas pedindo para entrar e não estão conseguindo acesso à reunião. Eu acho que a sala lotou, deve ser um acesso... Isso, né? Nós tivemos um problema com o AVAMEC, então tem algumas coisas que a gente está tendo que tentar aqui, tá? A gente está gravando a reunião aqui, depois será disponibilizado. Então, tentar, pelo menos uma de cada CRE, assim, que já ajuda, que não fica vários no mesmo, ocupando, se puder utilizar o mesmo computador, 2, 3 assuntos é melhor.
É que as pessoas estão em lugares distintos, né? Daí não tem... Mas aí vamos fazer assim, se tiver, por exemplo, 3 da mesma região, aí combinem entre vocês, né, para sair, para dar vaga para outro, porque pode ter... A gente pede desculpas, mas o Avamec nos deixou na mão dessa vez. Acontece, né, Simone? Vamos seguir com o que temos. Eu não sei bem a ordem, mas deixa eu tentar entender aqui quem que levantou a mão primeiro. Eu sei que a Kátia está com a mão levantada. Se a Kátia quiser se pronunciar, Kátia. Boa tarde, tudo bem? Não sei se isso vai ser falado mais adiante, mas eu pensei em me antecipar e vou pedir sobre umas duvidazinhas que a gente tem. A questão, assim, o nosso município teve muita troca de professores ACTs, né? Pegam, largam. Como que a gente vai fazer agora, nesse ponto, para cadastrar essas novas cursistas? Outra situação é que a gente tem várias professoras grávidas. Algumas estão prestes a entrar de licença e algumas daqui 2, 3 meses. Como que fica essa situação? Mesmo estando de licença, elas vêm, fazem o curso? Não. Quem assumir a vaga delas, assumem o curso, mesmo tendo as pautas dos primeiros encontros? Certo. Então, Kátia, nós tínhamos, né, uma listagem inicial das cursistas e a gente reconhece e entende que é uma realidade da grande maioria dos municípios de Santa Catarina, né, essa mudança de profissionais, sobretudo por conta do tipo de vínculo que elas têm com as redes, né. Então, o que a gente vai fazer? E aí, é um pouco desse trabalho que eu, né, venho encaminhando com a Kerly, é uma atualização dessa planilha. E aí eu queria também falar com vocês sobre a urgência dessa finalização da listagem das cursistas, né? Então, assim, é super importante que a gente feche, né, ainda esse mês essas cursistas. Uma possibilidade, eu acho que é a mais viável, ao invés de a gente recuperar aquela listagem, e aí tiveram muitas modificações, a gente construir, e aí é uma proposta aqui, né, junto a Kerly e Simone, construir uma nova tabela por municípios, tá? A gente tem sempre um grande desafio, que é trabalhar em uma única tabela com muitos municípios de forma concomitante. Por quê? Eu posso entrar numa aba errada e apagar os dados do município vizinho, né? E aí isso gera um problema muito grande. Então, a gente eu vou, né, na sequência aqui dessa reunião, conversar um pouco com a Kerly para, né, construir coletivamente a melhor estratégia de atualização desses dados. Mas o que a gente precisa fazer é concentrar isso em um único documento, porque é impossível administrar isso no âmbito individual do e-mail, a secretaria não vai dar conta, tá? Então, para fazer a atualização dessa nova lista, no caso, a gente até já tem ela pronta, vai ser encaminhado novamente um link, um endereço para onde a gente vai mandar essa planilha? Isso, para que a gente faça essa reunião, Kátia, das informações no mesmo lugar, tá? E aí eu vou conversar um pouquinho com a Kerly na sequência, para a gente construir a melhor estratégia para evitar essas questões que nós tivemos nas outras edições, que é justamente a pessoa, né, sem querer, acabar editando a informação que não é do seu município, tá bom, Kátia? Então, a gente vai trabalhar isso e vai encaminhar para vocês esse novo instrumento, né, de atualização dessas informações, e aí eu já aproveito e já faço esse pedido a vocês, para que vocês, o quanto antes, já fechem essa listagem. E já aproveito também para indicar que o curso, ele tem uma exigência de frequência mínima de 75%, tá? Como qualquer outro curso. Para ter um certificado, né, de ProLE, aí a cursista precisa ter completado 75%. Com isso, eu digo que, Aline, teve uma mudança lá na metade do ano, e algumas ACTs saíram e entraram outras. O que eu faço? Essas ACTs que vão entrar na metade do ano, elas não vão ter tempo hábil para concluir a carga horária mínima, entende? Porque o curso ele já termina logo no final do ano. Então, é uma questão matemática, né? A pessoa pode até ser inserida no programa, né, em caráter formativo, porque é um programa público, gratuito, e a gente deseja que todo mundo faça, né? Em contrapartida, o município precisa estar ciente, a formadora e a cursista, que ela não vai receber o certificado, porque ela não vai ter tempo hábil, ok? De conclusão do curso, que aí é matemática. Você tem, no mínimo, 75% da carga horária concluída. Carga horária entende-se modalidade online e modalidade presencial, tá bom? Okay. Tenho mais uma dúvida, minha terceira e última.
no Tá. momento. Tá. Então, assim, nós temos na educação infantil várias contratações de 20 horas, né? Uhum, Meio período. uhum. O dia que terá 8 horas, mesmo que a gente intercale um dia de manhã, um outro momento à tarde, como que vai ficar essa situação dos nossos professores? A gente tem certeza que eles vão já questionar sobre isso. Eles têm 20 horas no município, mas vão vir para o curso, para essa formação, o dia todo. Uhum. Qual é a melhor orientação? E quem tem outra escola? Quem trabalha em outro município? Uhum, uhum, sim. Essa, Kátia, é uma questão que afetou também a edição passada, né? As cursistas que trabalham 20 horas. Uma coisa que a gente tem, assim, a gente não tem uma solução, porque é um encaminhamento muito individual também de cada município, tá, Kátia? O que a gente tem pensado juntas é no sentido da liberação nesse outro turno, entendendo que a gente trabalha em prol da qualificação e da formação desse profissional, né? Quando são redes, acho que o trabalho é um pouco redes, então, municípios, né, vizinhos, e que a professora trabalha numa rede, né, de manhã e outra tarde, isso acaba sendo um pouco mais tranquilo, porque há possibilidade de negociação. Né? Libera num dia todo, porque não precisa fazer 2 vezes a mesma formação, ela faz, né? Os municípios vão negociando. Quando é uma instituição privada, isso acaba sendo um trabalho mais difícil. E aí um diálogo mesmo com essa instituição, com esse outro período, né, para trabalhar realmente em prol da formação. O que a gente pode fazer é uma notícia, é um documento, assim, mais no sentido sugestivo, mas a gente não consegue, em termos administrativos e pedagógicos, solicitar formalmente essa liberação. O que a gente pode fazer, e talvez ajude vocês, seja realmente uma explicação do curso, né, dizendo da importância de formação. Quando é o caso de instituições privadas, um apelo, né, mas a gente não consegue garantir via coordenação que esse município libere. Ajuda, Kátia? Ajuda. Muito obrigada. Ok, Tem a Neuza agora. certo. Deixa eu só anotar aqui Sim, rapidinho, pode. senão... Uhum, pode falar. Tá, boa tarde a todos, boa tarde, Aline. Boa tarde. Aline, a minha aflição é a seguinte, são situações particulares, de repente. Eu quero só entender, é coisa bem simples. A inscrição dos cursistas é pelo Avamec, né? É isso? Então, foi como eu expliquei, são coisas distintas, né? Os cursistas entram no AVAMEC, exclusivamente na sua sala no AVAMEC, isso. Isso. E no caso de substituição de cursistas, se faz um novo documento, atualiza, e vocês vão encaminhar um documento que referencie como nós encaminhamos. É isso? A gente vai, como eu falei, Neuza, na sequência aqui da reunião, a Kelly, a gente, né, Kelly, vai só pegar um minutinho, assim, para construir o melhor instrumento para a atualização desses dados, tá? E a atualização, e a gente já entende assim, atualiza e já fecha esses dados para a gente poder já despachar isso na sequência. A gente só precisa um pouquinho desse tempo, Neuza, para ver se a gente constrói uma tabela única, entendendo que às vezes é como eu falei, né? Eu vou lá e edito o meu e alguém vem lá e apaga, sem querer. Isso dá um rolo muito grande, né? Então a gente vai tentar construir um instrumento, um melhor instrumento, para poder reunir essas informações, e a Kelly faz esse encaminhamento do link, né, ou do documento, para que todos os municípios preencham e que essas informações fiquem reunidas em um único lugar, tá? Andréa, a última de quem não quer calar. Você já tem um cronograma para o ano das reuniões presenciais todo, né? Tá. É porque nós também temos outras atividades aqui na região que comprometem essa questão do LEI. É só por isso. Então, essa tabela vai nos ajudar. Obrigada. Obrigada, Neuza. Eu não sei quem está na fila. Cristiane. Vai lá, Cristiane. Boa tarde. Agora deu. Boa tarde. A dúvida é referente a quem já fez o ProLei, né? Tem professores aqui na rede que
novamente agora em 2026? Não, Cristiane, o ProLei é para quem não fez na edição passada, né? Até a gente tem um desenho futuro de fazer um aperfeiçoamento nessa temática, mas por enquanto ele não existe ainda. Então, o ProLei nessa edição é para quem não fez na edição passada. Aline, aqui eu vou entrar porque a gente fez uma conversa há um tempo atrás que foi falado sobre isso, quem não fez. Eu lembro que estava a professora Geisa, que ela comentou que sim, que os municípios que quisessem ter novamente os professores que já fizeram a formação do ProLei, do LEI, que esse ano poderia sim a gente incluir, porque não estava dando turma. Eu lembro, então, assim, foi colocado também para que eles pudessem entrar nessas turmas, porque o que acontece? Alguns locais que estão com 2 formadores, agora, se a gente começar a tirar eles, não fechou turma, tá. Não, nessas situações, assim, não é um impedimento, né? Mas a ideia é para que os formadores, para que os cursistas que não fizeram na edição passada, não haverá impedimento, né? Então, é uma orientação também, sobretudo dos municípios de menor porte, porque por vezes não fecha a turma, né? Da cursista refazer. A questão da formação, a gente vai utilizar o mesmo material, caderno formativo Lei Sul da edição passada, com alguns ajustes metodológicos. Então, assim, será uma nova formação, mas, assim, o caminho, ele é o mesmo e o conteúdo formativo é o mesmo. Então, fica aberto, né, embora seja para as cursistas que não fizeram, fica aberto também essa possibilidade. Não vejo problemas, tá, gente, em relação a isso. Não vai ter impedimento em relação a isso, mas, né, via de regra, é para os cursistas que não fizeram na edição passada. Mas segundo professor de turma? Oi? Segundo professor de turma, quando houver. Pode incluir, Cristiane, pode incluir. Auxiliar de turma, maternal 3 também? Pode incluir. Então tá bom. Pode Beleza. incluir. Obrigada. Gente, o máximo é 35 cursistas por turma, tá? Esse é o limite. No mínimo, a gente tem trabalhado com 10. 10 a 35. Ah, Aline, fechou uma com 9. Não, vamos fazer, mas vamos fazer uma força-tarefa um pouco nessa direção que a Kelly sinalizou, né? Vamos encher essas turmas com pessoas, porque o custo é o mesmo, para 10 ou para 35, né? Então, quanto mais pessoas estiverem, melhor. Tá, Cristiane? Pode incluir esse povo todo. Tem a Marli. Oi, boa tarde, Aline. Oi, boa tarde. Tudo bem? Eu sou de Biguaçu e a minha dúvida é a respeito da formação presencial, né? Ali na 3ª semana, 8 horas diárias dessa formação presencial, certo? Uhum. O que nós pensamos aqui, para tirar todos os professores das creches, pensamos em dividir com a hora atividade desse professor, um período de hora atividade dele de 4 horas, então seria como se fosse numa quinta-feira de semana 4 horas de formação e na outra quinta-feira 4 horas de formação, para que ele pudesse participar sem prejuízo ou sem esse problema de tirar esse profissional da creche. Marli, só um instante, eu vou pedir licença para a Neuza desligar o microfone, porque está dando interferência, eu não consigo te entender muito bem. Isso, obrigada, certo. Neuza. Pode seguir, Marli, desculpa. Então, sobre a formação presencial de 8 horas, né, na 3ª semana. Não é uma dúvida, na verdade, é uma pergunta se é possível fazer essa formação presencial em 2 semanas de 4 horas. Por quê? A gente já contabilizou, já formei, já criei essa planilha mais ou menos com todos os professores que já foram contratados e os efetivos, então eu vi que já deu um grande número, para não termos que tirá-los todos da creche no mesmo dia, né? Então, a gente pensou em pegar as horas atividades, o professor que tem hora atividade, já tem definido aqui G4 e G5 dias de hora atividade na rede, né? Então, seria, por exemplo, na quinta-feira da 3ª semana, 4 horas ele faria, e mais 4 horas na 4ª semana no período de hora atividade dele. Seria possível? Então, uma possibilidade seria dividir em duas formações de 4 horas, aquela formação que, né, pedagogicamente nós planejamos para 8 horas. Tem alguém com o microfone ligado, acho que
Silvia, isso, obrigada, Silvia. É possível, sim, dividir em 2 encontros de 4 horas, desde que esses encontros fiquem reunidos na terceira semana do mês, no máximo, e não sigam até a quarta. Por quê? A quarta semana do mês, ela é destinada ao recebimento dos relatórios pela coordenação, a validação dos 400 e tantos relatórios das formadoras municipais e do despacho desses relatórios para o FNDE, então, seguir com o pagamento das bolsas até o 5º dia útil do próximo mês. Então, assim, não é possível a gente estender para a quarta semana, porque não nos dá tempo para esse fluxo, então a formadora não vai receber pela formação, porque não vai dar tempo, entende? Dentro do fluxo que é instituído pela coordenação nacional. Então, é possível quebrar em 2 de 4? Sim, dentro da mesma semana, terceira semana do mês, e desde que o município arque com o segundo deslocamento da formadora municipal. Porque toda formadora municipal vai receber um valor referente a que a gente chama de áreas, né? Essa diária cobre deslocamento e alimentação, considerando 8 horas. Se a formadora fizer 2 formações ao longo daquele mês, uma é paga pela FAPEU, pela UFSC. A segunda, a FAPEU não tem recurso. Então, o município precisa arcar com esse valor de deslocamento e de alimentação da pessoa. Tá? É possível desde que aconteça nessa situação e desde que aconteça na terceira semana do mês, impreterivelmente, até sexta-feira da terceira semana, porque senão não dá tempo no fluxo burocrático e administrativo para a gente, então, encaminhar o pagamento via FNDE, tá? A gente precisa daquela última semana. E se fosse na segunda e terceira semana, também não é viável? Na segunda não dá, porque a segunda formadora municipal vai estar recebendo da estadual. Ela não vai ter tempo, entende? Entendi. Uhum. Daria se não fosse o cascata, né? Porque na primeira semana a FE recebe formação da coordenação, na segunda ela ministra para os municipais e na terceira as municipais para cursista. Entendi. Então não vai ser viável porque é só um período de oratividade por semana, né? Não teria como tirá-los. Implicaria da mesma forma. O segundo, Aline, aproveitando, não é uma dúvida, mas é um pedido. Eu assumi agora em janeiro como articuladora aqui do município de Biguaçu, e a articuladora que me antecedeu, ela me passou o comunicado 01, e eu vi que tu citou aí o 03, deve ter o 02 também, né? Então eu gostaria de recebê-los e até os meus contatos, porque eu estou assim, catando informação, que eu estou sem os contatos, né, de vocês, você tem um grupo de WhatsApp, ou algo que eu possa fazer esses questionamentos diretos, assim, depois posso colocar aqui no chat o meu e-mail, para que eu receba esses comunicados, por favor. Assim, tu pode entrar em contato com a tua articuladora regional, que ela tem essas informações. Se ela não tem, ela entra em contato comigo também. Nós temos um Padret que tem colocado lá, depois eu vou disponibilizar o link para vocês, que tem já todo o cronograma do ProLei, tem esses comunicados ali. Então, depois eu vou colocar aqui no grupo já para vocês terem acesso também, que todas as informações vou tentar ir colocando lá para quando vocês precisarem acessar. Mas pode entrar em contato com a articuladora regional também. Tá bom. Agora tem a Miriam. Oi, boa tarde, né? Eu estou sem ali o vídeo, tá? Então, boa tarde a todos. Uma resposta já foi me dada aqui, que seriam ali a mesma da Marli, em relação à semana da formação, né? Que então não tem como ser feita na quarta semana, né? Nem mesmo sendo ali na segunda-feira, não dá. Aline? Tá desligado? Deu. Voltou? Voltou. Sim. Então, a gente precisa realmente desse tempo para o processamento, tá? Então, a gente não consegue ir abrindo essas exceções, porque isso vai implicar no pagamento da bolsa da formadora municipal. Tá. Agora, outra pergunta ali, você falou que é o máximo 35 cursistas por turma, né? Isso. Aqui na nosso polo de Araranguá, nós estamos com aproximadamente 50. E foram indicadas 2 formadoras. Isso.
Só que, até agora, a segunda formadora não recebeu nada, ela mandou e-mail, ela tentou entrar em contato com você, e não responderam nada. Então, nós estamos só com uma formadora para aproximadamente 50 cursistas. Tá, Miriam, ela tem acesso ao CIMEC? Ela foi cadastrada ao CIMEC ou não? Ela foi do LEI na época, né? Ela já foi formadora no LEI. Não, sim, mas independente disso, é uma Independente. nova edição, né? Ela está cadastrada no CIMEC? Eu acredito que sim, porque eu sei que ela manda e-mail, ela não recebeu nada, nem. Não, mas a gente eu posso confirmar. Certo, eu preciso saber Ô, Miriam. o que se trata, tá? Faz É a assim, Renata. pede para ela, Miriam, encaminhar todas essas questões detalhadas, tá? Porque, assim, eu preciso entender qual que é a situação, né? Não, a pessoa está perdida, assim, eu preciso entender, né, a situação. Peça para que ela encaminhe o seu nome, o CPF, a situação, né? Tudo bem detalhado para o e-mail da secretaria, que consta lá no comunicado 03. Mas, assim, todo tipo de comunicado que é feito para a secretaria ou para a coordenação, a gente precisa saber quem é a pessoa, qual que é o CPF, né? No caso de um acesso ao CIMEC, quem for fazer essa busca precisa dessa informação, precisa entender, né? Porque por vezes, assim, só para abrir um parênteses para vocês, a gente recebe meio assim, oi, eu me chamo Nina e eu estou sem acesso ao CIMEC. Tá, mas quem é Nina, né? O que aconteceu? Então, assim, a gente precisa de um detalhamento da informação, tá bom? Tá. Então, eu te peço isso. Obrigada. Aline, aproveitando também aqui, só um pouquinho sobre isso, foi bem no início, daí estava aceitando as pessoas aqui, acabei não concluindo. Então, assim, eles comentaram que foi enviado documentação e nomes bem corretos ali, CPF, tudo para esse e-mail. E não tiveram retorno deste e-mail. Entendeu? Tipo assim, o articulador regional pegou todas as informações como a gente orientou, encaminhou e eles não tiveram retorno deste e-mail. Então, eles não têm como saber se foi cadastrado, se foi aprovado. É essa a preocupação também. Eu vou me comprometer na sequência. Nós temos reuniões semanais com a equipe executora, tá? Na sequência, eu já vou pedir uma atenção maior aos e-mails, à equipe, para que a gente vá, né, limpando um pouco desse terreno dos e-mails. Então, eu já me comprometo na sequência, embora a gente tenha tido uma reunião na última quinta-feira, é importante vocês nos darem esse retorno, porque eu tenho acesso, mas eu não faço, né, a verificação diária do acesso da secretaria, porque é da secretaria. Mas eu me comprometo na sequência a cobrar com uma incisão um pouco maior, né, a resposta mais rápida desses e-mails, tá bom? Mas o encaminhamento permanece o mesmo, tá, meninas? É esse. Tá. Com detalhamento de informações, e aí, caso haja uma demora, eu peço, comuniquem, Kerly, está demorando demais, a Kerly, Aline, está demorando demais, e aí eu faço o encaminhamento, tá? Não é para demorar, tá? Se está demorando, a gente precisa resolver. Essa é a preocupação, que já começou a formação, já tem lives e já tem... Então, eles não estão sabendo. Ali, como ela falou, tem 2 formadoras, mas a gente não está conseguindo colocar outra ali, a gente precisa disso também. Então, Tá. E a última pergunta ali é em relação a essa semana, uma formadora saiu. Então, nós precisamos colocar outra pessoa, daí é outro polo, né? Então, nós precisamos colocar alguém. Daí é pelo mesmo e-mail? Caso vocês tenham suplente, isso é mais tranquilo, né? É pelo mesmo e-mail. Então, vocês vão, né? O município tal, a formadora municipal, o nome completo, CPF, tananã, desistiu, será substituída pela formadora. Né? Nome completo, CPF. Aí vocês indicam se essa formadora, ela já teve a validação do município. Lembram-se lá no início que nós pedimos a validação dos municípios, um edital interno, né? Para que as formadoras municipais, elas entrassem cumprindo os critérios do Ministério da Educação, graduação em pedagogia, experiência na educação infantil, né? Aí, no mínimo, esses 2 critérios para ser formadora municipal do ProLei. Então, se a formadora municipal já passou por esses critérios e já tem a documentação, a gente tem isso nas pastas. Mas se ela não tem, e vocês fizeram uma nova seleção interna para poder
selecionar essa formadora que vai substituir, daí nós precisamos dos mesmos documentos, que é o diploma de graduação em pedagogia, né, que é o tempo de experiência da pessoa, e um ofício dizendo que o município tal, Araranguá, né, aprova e valida essa formadora municipal. Então, reiterando, se a formadora municipal que entra como substituição é suplente, já está lá na aprovação inicial, a gente já tem essa documentação. Caso ela não tenha, aí vocês vão precisar mandar isso anexado no e-mail. Por quê? Porque quando a gente faz o cadastro dessa formadora no CIMEC, o CIMEC exige que a gente coloque esses documentos. Então, a gente precisa ter esses documentos, tá? Caso a secretaria não consiga cadastrar por falta de documento, ela vai retornar vocês dizendo, olha, né, ou esse documento está inelegível, ou então falta determinado documento. Ok, gente? Ok. Obrigada, Aline. Obrigada, Miriam. Acho que é a Mari. Olá, a minha dúvida seria relacionada... Desculpa, pode falar, é você que está na dúvida. A minha dúvida seria relacionada aos relatórios feitos pela formadora. Se vai ser só aquele que é postado no CIMEC ou precisa um específico para a universidade? Só esse, Mari. Só aquele que é o mesmo de 2025, tá? Aquele mesmo modelo. Como eu falei, a formadora, ela não vai conseguir subir um arquivo no sistema, tá? Quando a gente pensou naquele modelo, são os itens que o CIMEC pede, que a gente reuniu no arquivo e disse, olha, vocês vão ter que preencher isso. Então, a formadora, ela pode, por exemplo, preencher no modelo em Word para ela, e depois, quando for lá no CIMEC, ela só vai copiar a informação e subir nas abas do CIMEC, tá? Ela não consegue subir um arquivo único, mas é o mesmo do ano passado. Gente, é um relatório muito simples, tá? Muito enxuto. E esse relatório, então, vem para a gente da coordenação, a gente valida via sistema, CIMEC, e validou, foi, beleza. Quando há alguma problemática, né, ali, aí, então, ele é invalidado, retorna para a formadora refaz e retorna para a gente sempre via CIMEC, tá? Aproveitando do relatório, tem o modelo do relatório, já está sendo disponibilizado o modelo do relatório. É o mesmo do ano passado, gente, é o mesmo que foi encaminhado no ano passado, não tem mudança nenhuma, tá? Agora, em fevereiro, o mesmo do ano passado. Mesmo, é o mesmo, tá? Mas aí é que estava, a outra vez estava assim, novembro, tal relatório, tal informação. Dezembro traz informações. E agora, em fevereiro, se repete as informações? São os mesmos itens. Aquele é o que o CIMEC pede. Só que a gente reuniu num arquivo para facilitar a vida de vocês. Mas quando a formadora, vocês vão perceber que a formadora vai abrir no CIMEC e já vai estar. Relatório de fevereiro disponível. Aí ela vai preenchendo. Sim, não, é porque lá em novembro tinha o que colocar bem certinho e dezembro o que colocar. Tá. Ele estava dividido, então fevereiro eu vou copiar de novembro ou de dezembro? Não, fevereiro, o conteúdo que você quer dizer, né? Os itens são os mesmos. Tá? O conteúdo é o conteúdo que está no nosso cronograma. Então, o que as formadoras municipais fizeram em fevereiro? Reunião com a formadora estadual, assistir a live letramento digital, todas essas atividades que são na modalidade online, porque não começou o presencial ainda. Entendem? Então, o conteúdo muda, mas os itens permanecem. Então, pode ser que é isso que elas precisam dessa orientação, que é o conteúdo, que é o modelo é igual, mas o conteúdo é diferente. Isso. Essa orientação elas precisam também. Isso. O conteúdo é o que elas fizeram ao longo do mês de fevereiro, tá? Então, se vocês pegarem ali o cronograma detalhado das formadoras municipais, vocês podem fazer essa correspondência entre os itens, né, e o que está em termos de conteúdo formativo, tá? Eu vou lendo, como a gente está falando de relatório, já vou aproveitando e falando de relatório. O espaço é muito curto, muito pequeno para você colocar todas essas informações. Então, pode ser que tudo que seja feito não vai dar nesse relatório. Acho que todos, até foi colocado aqui, a Gilmara colocou, que não atende todos os itens ao modelo do relatório. Né? Isso. Gente, fiquem tranquilas em relação a isso, porque o relatório só será invalidado pela coordenação se ele estiver muito distante daquilo que é pedido, tá? Então, a gente já recebeu, por exemplo, um relatório que tinha receita de bolo, então esse não passa, tá? Mas, salvo isso, assim, é muito difícil a coordenação não fazer essa validação. Então, assim, não coube tudo, né?
todo o conteúdo naquele, não tem problema. Resume um pouquinho daquela ação, mas entrega, assim, essa referência do conteúdo. Porque, assim, o volume de recebimento de relatórios por mês é insano para a gente, enquanto coordenação. Então, são todos os relatórios que vêm para a gente. Então, assim, é um modelo muito simples, não coube ali, enxuga a informação, redistribui, tá? Mas não fiquem desesperadas, não deixem as FMs desesperadas, porque não coube tudo que elas queriam detalhar dentro de um item, tá bom? É só soar demais que a gente não valida. O prazo agora é dia 27/2 para postar o relatório, tu lembra? Isso, a gente sempre trabalha com essa última semana, né? A última semana do mês para postagem, para validação. Então, a gente valida ali ao longo dessa última semana, porque o pagamento é sempre feito aí via FNDE, é um cronograma deles, mas em tese, né, até o 5º dia útil do mês sequente à realização da formação, tá bom? Ok. Então, só para o pessoal ficar mais tranquilo, todas essas perguntas, depois a gente pode fazer pergunta e resposta e disponibilizar também, além da gravação, daí fica mais fácil. Tem uma dúvida, eu posso ir lá nas perguntas frequentes e ler a resposta, que daí fica mais fácil. Até para quem não conseguiu acessar, a gente estava aguardando a liberação do AVAMEC, a gente não conseguiu, ele deve estar preparado hoje, na quarta-feira, e não liberaram para nós. Então, por isso que a gente está conseguindo só 100 aqui. Mas, assim, a reunião está sendo gravada e depois as perguntas eu vou transcrever e a gente vai responder junto, né? E vamos dar a resposta para vocês. Acho que é a Nívia e a Cristina, né? Boa tarde. Pode ser que já tenha sido respondida a minha pergunta, só que como eu entrei um pouco mais tarde porque não consegui acessar mais cedo, eu vou tirar a minha dúvida. Em relação aos momentos assíncronos, vocês sabem explicar como ele vai funcionar, se vai ficar gravado, se a gente pode organizar isso para a hora atividade que não vai precisar de dispensa de aula, como é que a gente pode se organizar em relação a esse momento? Ótima pergunta, Nívia. Não falamos sobre isso. Então, agora a gente sai do CIMEC e entra no AVAMEC, tá? Então, para situar. AVAMEC. Quem participou da edição passada, talvez tenha um pouco mais de familiaridade com essas terminologias que estão lá no cronograma. Então, o que são as atividades síncronas? A atividade síncrona é o que a gente está fazendo aqui, via Google Meet, onde a formadora municipal estará com as cursistas, né, num contexto de formação, trabalhando questões relativas ao percurso daquele mês. Então, por exemplo, março, o conteúdo formativo das formações presenciais e na modalidade online será o percurso 1, tá? Então, lá presencial vão trabalhar o percurso 1 e na modalidade síncrona, a formadora municipal vai agendar um horário com as cursistas e a gente sugere que seja à noite, justamente para não interromper, não ter mais uma dispensa de atividade, né, das cursistas durante o horário de trabalho. É um encontro que dura entre 1h30 a 2 horas, que elas vão, então, continuar esse percurso formativo via Google Meet, sempre dentro do AVAMEC, tá? Então, é por lá que as formadoras municipais vão criar a sala, fiquem tranquilas que vai ter uma live aí já prevista para fevereiro, né? Letramento digital, com o nosso suporte de TI, que vai explicar de forma bem detalhada como que faz esses processos, ok? Então, isso se constitui atividade síncrona. 2 horas que a formadora vai estipular o dia, né, que ela puder, aí junto com o coletivo, junto com a articuladora, e vai oferecer essa conversa, essa formação para as cursistas de maneira online via Google Meet. Já quando a gente tem as atividades assíncronas, também é na modalidade online, mas daí é um momento autodirigido da cursista. É aquela carga horária que ela vai ter destinada ao estudo, à pesquisa, à feitura das tarefas, no horário que melhor couber aí na sua agenda, tá? Então, a síncrona é autodirigida da cursista, onde ela vai fazer pesquisa, estudo, realização das tarefas, postagem, no horário que couber na sua agenda, podendo ser aí de domingo a domingo, tá? A síncrona não, o síncrona é, né, uma vez por mês, de segunda a sexta-feira, preferencialmente à noite, onde a formadora municipal agenda esse horário para fazer a formação online com os cursistas. Ok?
sobre o cadastro das Obrigada. cursistas no AVAMEC. Quem faz esse cadastro? É as formadoras com os articuladores? Como que é? Ótima pergunta. Por isso que a gente precisa, com urgência, da finalização dessas turmas das cursistas. Por quê? Como que vai ser feita a entrada das cursistas no AVAMEC? Então, sai do CIMEC, agora aqui, AVAMEC, Ambiente de Aprendizagem. Via link convite. As formadoras municipais já estão recebendo, das nossas formadoras estaduais, um link convite para as municipais entrarem nas suas salas dentro do AVAMEC. E aí ela recebe esse link convite, faz um cadastro, que é um cadastro bastante simples, e já automaticamente já está dentro da sala. O processo de ingresso das cursistas será da mesma forma. Um pouquinho mais adiante, mas ainda nesse mês, provavelmente na próxima semana, as FMs, então, vão conseguir enviar para as cursistas um link convite dizendo, olha, eu sou aqui de Blumenau, eu sou da turma 1, formadora Aline, turma 1 de Blumenau. O link em convite para acesso à minha turma é esse. Então, todas as cursistas vão acessar aquele link e vão automaticamente serem direcionadas àquela turma e pronto, elas estão dentro do AVAMEC. Tá? Então, não é a equipe de TI que cadastra, não são vocês que cadastram, vocês fazem a ponte, né? Mas quem entra é a própria cursista, tá? É a própria cursista que vai entrar no AVAMEC via link convite, que elas vão receber das suas formadoras municipais, tá? Então, pode falar. O importante aqui, que até a Gilmara vai colocando, eu vou tentando ler aqui, a importância do ser um Gmail. Quem está respondendo esse e-mail? Elas disseram que vão dar uma olhada. Então, pessoal, ter o Gmail para acesso no AVAMEC, tá, pessoal? Não institucional, não dá certo, tem que ser um Gmail. Não dá certo agora e não dá certo depois do certificado. Experiência própria da outra edição. Caroline? Caroline Freitas, está com a mão levantada? Oi, boa tarde. Boa tarde, está me ouvindo agora? Tá, Kerley, desculpa. O que acontece? Eu sou de Passo de Torres, sou articuladora municipal aqui, e a minha formadora, a Elaine, ela não está tendo acesso ao CIMEC, ela não está conseguindo participar de nada. Nós já entramos em contato, a minha articuladora regional, que é a Miriam, né, já tentou também, me passou alguns contatos, que foi o seu e o da Aline. Aliás, o seu ela não passou porque não está autorizado, mas passou o da Aline. A Elaine conversou com a Aline disse para ela que não era com ela que ela resolvia isso, era com você. E também ela já mandou um e-mail, naquele comunicado 3, que tem o e-mail ali, ela já mandou também um e-mail explicando essa situação dela. Só que até agora a gente não teve nenhum retorno, e eu estou bem preocupada, porque a formação, eu não consegui entrar desde o começo, entrei agora um pouco mais tarde, mas pelo que eu entendi, agora em março já teremos a formação, né? Isso, presencial, sim. Isso. Caroline... E aí eu não sei o que a gente faz, porque eu tenho medo da gente não conseguir cadastrar ela corretamente, enfim, o que falta ali, né? Ela não consegue acessar o CIMEC, e a gente não poderia dar a formação. Sim, eu vou aproveitar essa fala da Caroline e vou reiterar, né? Esse fluxo é pelo e-mail da secretaria, eu vou cobrar na sequência, né? Esse compromisso, cobrar mais uma vez, porque isso eu faço quase que diariamente, um retorno mais rápido da equipe de secretaria. Nós temos uma equipe formada por 4 pessoas de secretaria que tem essa responsabilidade. Então, eu agradeço esse comunicado de vocês, porque é por meio... né, olha, Aline, não estão nos respondendo, é que eu vou, então, fazer essa solicitação. Eu não estou dando mais conta de atender o WhatsApp, tá? Conseguindo, porque é um volume de mensagens insano diariamente. Então, assim, algumas eu até consigo e outras não, né? Justamente porque a gente não consegue ter essa disponibilidade, né, para responder tantas mensagens. Mas, então, assim, Caroline, fica tranquila, tá? A gente está resolvendo na medida de como a gente consegue encaminhar para o CIMEC, porque a gestão e administração do CIMEC não é nossa. A gente faz um cadastro aqui e fica pendurado para aprovação final do CIMEC, tá? Mas eu vou te pedir para
reenviar esse e-mail, coloca lá no assunto urgente, com vários pontos de exclamação. Na sequência, eu vou dizer, Gislene, eu preciso que você abra o e-mail e atualize. Uma coisa que eu combinei com a equipe executora de secretaria e alinhei com a Carly também, é um boletim semanal de pendências. Então, a gente da secretaria reúne essas pendências de acesso ao CIMEC, de questões do AVAMEC, toda sexta-feira. Eu faço essa reunião e encaminho para a Carly toda segunda-feira, para a gente ter um fluxo dinâmico, né, de trabalho. Mas eu preciso que a equipe da secretaria também termine a tabulação desses dados, tá, Caroline? O que aconteceu que semana passada ela recebeu uma mensagem do professor Altino, acho que é de Criciúma, sobre uma formação que já estava acontecendo, né? E daí ela não teve acesso, eu também, assim, de saber que isso estava acontecendo. Se eu não me engano, já tinha tido 2 encontros, ou aquele era o segundo, algo assim. E daí ela até comunicou para ele também, mas ele também não tinha o que fazer, né? Que ela também estava sem acesso ao CIMEC, não sabia como ficava a função, mas, enfim... Gente, são coisas diferentes, lembra que eu falei? O CIMEC não vai dar acesso à parte pedagógica, o CIMEC é administrativo. Sim. Então, são cadastros independentes, né? Então, ele adicionou ela no grupo e tal, ela está participando ali, né? Eu acho que é uma formação para os formadores, né? A gente só quer resolver essa outra questão. Tá. Tem que resolver o CIMEC, é o administrativo, né? Ótimo. Então, tá bom. Obrigada. Então, só para recapitular, as salas no AVAMEC com as formadoras ainda então não foram criadas, né? Com as cursistas ainda não, porque a gente precisa da atualização da tabulação dos municípios, dizendo, ó, Biguaçu com a Marli são essas cursistas. Daí a gente pega essas cursistas, divide entre as FMs e diz, olha, cada turma tem um link convite. Então, a formadora de Biguaçu, turma 1, com as respectivas 35 cursistas, vamos pensar, né? Ela vai pegar esse link e vai dizer, olha, vocês vão entrar nesse link, fazer um cadastro e automaticamente vocês vão estar dentro do AVAMEC. Ou seja, a nossa equipe TI faz o que a gente chama de estrutura. Ele abre todas as 400 e poucas turmas e cria um link para cada uma delas. Agora, como que a pessoa vai acessar é a pessoa que faz isso de forma independente, autônoma ali, via link, tá? A Gilmara já está à frente ali com o grupo dela, até ela colocou que é importante, ó, os formadores municipais, eles terão uma formação com a AVAMEC, um tipo de formação, e os cursistas terão outro tipo, outro link, a formação diferenciadas, né? Então, é importante cuidar, o formador, às vezes, não compartilhar aquele link, porque é para formação, aquele para cursista. Marisa? Isso mesmo. Boa tarde, eu sou articuladora municipal aqui de Ceará e eu tenho uma dúvida. A nossa formadora, ela quer saber, já tem a data certa, a formação presencial vai ser em Joaçaba? A formação presencial dela é no polo, sim. E aí, a data foi, né, vai ser alinhada um pouco entre a formadora estadual, as formadoras estaduais e a articuladora regional, tá? Dentro daquele esquema, Marisa, da segunda semana. Então, a FM vai receber a formação de 8 horas com a formadora estadual no polo de Joaçaba, né? Em algum dia da segunda semana do mês. E aí, esse alinhamento vai ser feito entre a articuladora regional e a formadora estadual. Porque, por vezes, a gente precisa de um lugar, né, que acolha em um grupo, né, razoavelmente grande, e aí vai depender um pouco dessa agenda. A gente estava só esperando essa atualização via portaria, né, Kelly, das articuladoras regionais, para encaminhar isso às FEs. Porque as FEs que vão entrar em contato com a articuladora, dizendo, olha, né, eu sou fulano de tal, sou formadora estadual da região de Joaçaba, gostaria de alinhar contigo, né, um dia para a formação das municipais, tá bom, Marisa? Tá. E quem que vai custear o transporte e alimentação dessa formadora? É o município? Não, é a FAPEU, é a UFES, que via recurso do MEC, tá? Então, então vai ter um transporte, provavelmente, para ir não é o transporte, é o valor da diária. E aí, como que ela vai, aí ela que decide, né? Então, vai de ônibus. Tá. Ela ganha em proventos de diárias, que a gente chama. Essa diária, ela é para cobrir, né, o valor da alimentação
e do deslocamento. Daí, no caso, se transforma. Mas, assim, não chega um ônibus do MEC, né? Não, é que eu pensei que reunia vários polos e iam todos juntos, né? Não, aí a formadora recebe o valor e aí ela gere da melhor forma, tá bom? Desculpa um pouquinho, Marisa, eu sou da coordenação de Joaçaba. Nós já organizamos um documento com todas as formações, eu coloquei o link ali no grupo, já tem o endereço bem certinho, se vocês quiserem acompanhar por ali, da região 2, está ali no grupo. Tá, muito obrigada. E o relatório ali, elas vão ter um evento ainda dia 24. Esse evento do dia 24 tem que estar postado no relatório de fevereiro, né? Isso, de fevereiro, sim. Kátia, respondendo que eu vi que subiu ali, é a parte, esse valor é a parte da coisa, da bolsa. A bolsa paga via FNDE, recebe aquele valor limpo, né? E o deslocamento e alimentação, que se chama diária, vai ser depositada via FAPEU, tá? Que é a fundação da UFSC, que recebeu o recurso do Ministério da Educação, por sua vez repassa às FIES, tá bom? Muito obrigada, Arécia. Imagina, Marisa. A Silvia. Tá sem áudio, Silvia. Agora? Oi? Sim. Tá, olha só. Não, a minha pergunta, Aline, já foi respondida, que era, não é que eu tinha saído, tinha sido retirada da reunião, devido à quantidade de pessoas, não sei se caiu a conexão, e a Miriam perguntou, que era a respeito da nossa segunda formadora, que ela não conseguiu fazer o cadastro, naquela época que já estava dando problema dos cadastros, e eu encaminhei um e-mail, ali do 3, e só aguardando a resposta, Aline. Mandei o nome da formadora e o CPF. Eu vou reiterar, Silvia. Todas as respostas que estão pendentes, eu vou reiterar junto à secretaria, tá, gente? Obrigada, Silvia. Quem mais? Acho que a Ana Márcia. Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Então, eu estou com um problema com o formador, tá? Que ele entrou em licença INSS e foi indicado um e-mail dia 27 de janeiro para a troca desse formador do município de Rufino. E nós não temos ainda resposta nenhuma sobre isso. Aí me deu uma dúvida, eu tenho que reenviar este ofício com os dados de diploma, tempo de experiência e tempo de docência, isso? Quem vai substituir, Ana Márcia? Não, só teve um inscrito, tá? E aí a secretária indicou. E aí já foi mandado um ofício dia 27 de janeiro. Tá, mas deixa eu entender, a secretária indicou e é essa pessoa que vai fazer a substituição. Isso. Tá, isso. Daí o e-mail, como ela não passou por uma edição, uma validação do município anterior, é isso mesmo. Os documentos precisam ser enviados em anexo do e-mail, porque quando a gente for fazer o cadastro desse formador que vai entrar na substituição, a gente vai precisar desses documentos, inclusive de um ofício do município dizendo que, né, que é o mesmo processo que foi feito anteriormente, tá bom? O ofício já foi encaminhado, só não foi com esses documentos em anexo, certo? Aí tu pede, só faz uma complementação do e-mail anterior e aí sinaliza ali que já tinha sido encaminhado o e-mail anterior. Certo. Sinaliza a data, Ana Márcia, no dia 27 de janeiro. Tá. Ajuda, obrigada. Outra coisa, como ela não entrou ainda, ela não tem relatório para fazer de fevereiro, certo? Não. Certo, então ela vai fazer a partir do momento que ela migrar, ok? Exato. Mas ela pode ir assistindo as lives de formação? Deve sim, com certeza. Então tá. Não, era isso a minha dúvida, tá, Aline? Muito obrigada. Eu que te agradeço. Cristina? Oi, boa tarde. Sobre algumas dúvidas aqui, então, sobre o AVAMEC. Você comentou ali que vai ser as salas das formadoras municipais com as cursistas ainda não foram criadas, né? Mas no calendário dos docentes, dos professores, há uma previsão de uma atividade assíncrona até o dia 20 agora, que seria esse curso sobre o AVAMEC mesmo, que depois terá live. Então, as meninas aqui da região comentaram
A formadora estadual, ela comentou que esse curso lá no AVAMEC precisaria ser realizado antes da live, né? Então, nossa preocupação enquanto região é o quê? Se ainda não tem as salas, se as cursistas ainda não estão inseridas no AVAMEC, como realizar? Essas datas vão permanecer dessas lives, como a Gilmara comentou ali, né, que vai ter esses 2 momentos, porque nós não temos tempo hábil, digamos, das cursistas realizarem esse curso até o dia 20, conforme previsto no cronograma. Somente se for se a live vai ser 26, podemos considerar 25, um dia antes, ou não vai haver a necessidade de fazer esse curso, essa atividade assíncrona antes da live. Então, como se trata dessa atividade assíncrona e também a live vai estar gravada e disponibilizada, a gente consegue fazer uma flexibilização um pouco maior, sabe, Cristina? E assim, a gente tem também a possibilidade de, mesmo que as cursistas ainda não estejam no AVAMEC, que é o ideal, mas nem sempre é com a realidade a qual a gente acaba trabalhando, a gente faz um link do Meet, né? O Rafael do TI faz um link do Meet dele mesmo, né? No link pessoal, profissional do ProLei, e a gente dispara esse link e tenta acolher o máximo de pessoas que a gente conseguir, tá? Então, assim, o ideal seria elas já terem acesso ao AVAMEC, mas a gente não tem nem ainda a finalização das turmas por conta dessas questões que afetam os municípios. Aqui não há uma culpabilização, é um acolhimento e um respeito às mudanças que são próprias do início do ano, tá, gente? Sim. Outra dúvida também, sobre o aumento de cursistas, né? Você comentou ali sobre as questões de salas com 35 turmas. Então, nós temos aqui um dos municípios que estavam previstos ali até 35 cursistas com uma turma. Porém, esse ano, com a entrada de mais alunos, desdobramento de turmas, já está em 41, 42, pode ser que, né, acredito que até 45. Se houver espaço físico, pode ser mantida uma turma ou obrigatoriamente precisa desdobrar também a turma do ProLei e ter mais uma turma no município? Então, essa questão a gente vai precisar fazer uma consulta ao Ministério da Educação, porque implica no pagamento de bolsa, Cristina. Então, quando a gente fez assim, um levantamento inicial lá no início, a gente dizia, olha, serão tantas formadoras municipais para Santa Catarina, né? E aí, assim, eu imagino, mas é uma suposição minha, entendendo que a gente tem aquela que a gente chama gordurinha dos recursos, né, para poder redimensionar, que sim, mas aí, para te dar uma certeza, eu vou precisar dessa confirmação do Ministério da Educação em relação ao pagamento da bolsa, porque só isso. Porque, pedagogicamente, se vocês tiverem espaço físico, né, o ideal seria, e terem uma formadora municipal para indicar, o ideal seria realmente desdobrar essa turma em 2, tá? Agora, eu só preciso saber se tem recurso para pagar essa formadora municipal. Eu vou te pedir para encaminhar esse e-mail com esse pedido também para o e-mail da secretaria, porque a Gislene me reencaminha no meu pessoal. Tá? Eu já faço essa consulta. Tá certo. Última dúvida, então, acho que você já comentou ali sobre sobre o CIMEC, né, sobre essas pendências, enfim, mas só para esclarecer, assim, que nós temos uma formadora que ela está bem angustiada também, porque ela consegue acessar o CIMEC, mas não aparece a aba de relatórios para ela, de relatório de atividades. Então, também é uma demanda que eu já encaminhei e vou aguardar o retorno, então. Tá bom? Se ela não se ela está no projeto certo, Cristina. Porque tem pessoas que já participaram de projetos outros do Ministério da Educação, que já tinham um cadastro no CIMEC, e que acaba, quando abre a página, vincula o projeto anterior, porque ele não apaga. Mesmo ele tendo findado, ele não sai do sistema. Então, só verifica com ela se no canto superior ao lado esquerdo, que se eu não me engano é lá que fica, tem aquela opção de, né, abre várias abas se ela está no ProLei. Às vezes é isso, às vezes pode ser que ela esteja, às vezes Porque assim, os primeiros relatórios ela postou tudo certinho, então acredito que esteja ok, mas eu vou pedir para ela verificar. De novembro e dezembro ela postou, recebeu, mas agora simplesmente a aba não aparece mais. Pode, então, ser atualização do sistema, tá? Porque deveria abrir já um pouco da opção de fevereiro. Em janeiro não abriu mesmo, como vocês souberam, né? Não teve pagamento de bolsa e daí não teve relatório em janeiro. Não, a aba nem abre para ela, não é só do mês, não abre nenhuma, a aba de relatório não abre. Tá. Aparece a do cadastro, mas eu vou pedir para ela verificar essa questão ali, vou confirmar. Obrigada. Obrigada, Cristina. A Flávia.
Oi. Aline, talvez até eu precisei sair um pouquinho da reunião e talvez já perdi essa resposta, até tinha colocado ali no chat, né? No caso, as turmas vão ser atualizadas justamente pela entrada de mais professores, entendi que sim, né? Nós temos um município que talvez aconteçam 2 turmas, mas ainda talvez, não está certo. Então, vai atualizar. Uma outra pergunta que também fizeram, quem já fez em 2025, se pode estar participando novamente, ou se tem uma limitação. Se ficar dentro desse número da turma de 35 integrantes, eles podem estar repetindo? Isso, é a mesma resposta que eu dei para uma colega, né, anteriormente, que assim, o projeto, ele diz que o ProLEI é para aquelas cursistas que não fizeram a edição passada. Sim. Mas tendo vaga, como o recurso está garantido, então, assim, né, pensando numa turma de 15, de 35 ou de 20, o recurso é o mesmo, porque a formação municipal já está paga, a ideia vamos encher as salas com profissionais, então pode sim acrescentar, auxiliar segunda professora de creche, né, tendo essa possibilidade, a gente acolhe e deseja que essas turmas estejam cheias sim, Flávia. Ai, ótimo, obrigada. E uma questão bem particular, de uma formadora no município aqui da nossa CRE, que ela postou relatório de novembro e dezembro dentro da aba de novembro, no CIMEC. E daí acabou não recebendo dezembro, porque ela não anexou em dezembro. Ela pode voltar e fazer isso? Eu vou ter que confirmar, tá? Porque eu não sei como é que é o fluxo de recebimento lá, porque a gente vai validando. E aí quem recebe é o MEC, é o FNDE. Escreve para a secretaria também essa questão, ficando bem direitinho, porque daí a gente faz essa consulta. Tá, ok. Era isso, então. Obrigada. Obrigada, Flávia. Aline, então, a formadora, ela não pode receber 2 bolsas, ou pode? Por exemplo, pegar uma formadora para 2 turmas, não pode? Não recebe 2 bolsas. Não recebe, isso. Recebe 2 então, bolsas. você só vai verificar se a gente pode incluir mais formadoras, é isso? É que ali, não, ali é que a Flávia... Não, no outro caso, é outra situação. Isso, por exemplo, se precisar, por exemplo, ter mais uma turma, eu tenho que te convidar mais uma para ser formadora. Isso. Uma não pode responder por 2 turmas. Não, a não ser que ela não receba a bolsa, mas daí é uma responsabilidade, um acordo do município, tá? Mas o MEC não paga 2 bolsas para a mesma formadora. Tá. Kátia? Elisiana também. Acho que tem alguém na minha frente. Elisiana. Olá, boa tarde. Então, acreditamos que já foi respondida a pergunta, mas a nossa formadora aqui teve os 2 relatórios reprovados, ela disse que não está abrindo para ela arrumar. Ela teve os relatórios de novembro e dezembro, e aí não abriu a opção? Ela disse que não abre a opção para ela reorganizar, para ela arrumar os relatórios. Tá, faz assim, ó, Elisiana. Pede para ela mandar o nome completo e o CPF, o município e os meses de referência para o e-mail da secretaria que a gente vai tentar verificar. Porque daí sim a gente tem acesso como ela já tem acesso ao CIMEC, a gente consegue abrir a página dela, para ver onde é que foi parar esse relatório. Tá? Bom, obrigada. Obrigada. Não, ela mandou, mas foi negado. Então, eles não... Então, agora, Kátia. Isso. Então, surgiu mais uma dúvida, ainda sobre as diárias. De que forma essa diária vai chegar para a minha formadora? A informação que eu sei do financeiro, Kátia, e aí eu vou confirmar essa informação com a Caroline, que é quem está mais à frente dessa parte administrativa, porque ela é vinculada ao UFES, que eu sou vinculada ao DESC, via conta bancária, tá? Da formadora municipal. E é um valor padrão, assim, que visa cobrir, como eu falei, deslocamento e a alimentação, entendendo que a formadora vai ficar o dia inteiro, ela vai precisar almoçar, no mínimo, né? Tá. Tá? Essa diária é referente à formação que ela fará com os cursistas, ou essa que ela vai se deslocar até, por exemplo, a minha vai para Chapecó receber formação?
é a que ela vai receber, vai receber a formação das estaduais. Tá certo. E tem possibilidade da Secretaria de Educação colocar o caro para estar levando ela para lá? Ou é organização de município? Não, é possível sim, é possível sim. Ok, respondido. Então. Como melhor vocês se organizarem, Kátia, como ficar melhor para vocês, tá? Tá bem. Nós tínhamos um exemplo aqui que tinha várias formadoras que elas se dividiam, cada formação, uma ia com um carro, outra, e elas se organizavam assim também. Acho que é legal. Caroline? Voltei, gurias. Olha só, só para complementar ali sobre a minha formadora, e vocês estão conseguindo me escutar? Ah, tá. A Elaine, nós moramos aqui na divisa de Santa Catarina com Rio Grande do Sul, certo? Passo de Torres, atravessa a ponte ali, Rio Grande do Sul é Torres. Ela já é formadora cadastrada pelo CIMEC no Rio Grande do Sul para fazer a formação do ProLei em Torres, que é outro estado, outro município. Isso pode ser um motivo para ela não estar conseguindo ser cadastrada aqui ou não? Isso não é impedimento? Provavelmente, Carolina. Porque o cadastro é único. É um cadastro único? É um cadastro único. Provavelmente é isso que tem acontecido. E aí, o que eu faço? Ela vai ter que escolher se ela vai para o Rio Grande do Sul ou se ela vai para Santa Catarina. Ela pode receber 2 bolsas. Ela não consegue receber de lá e daqui. Não. Eu até mandei a mensagem para ela agora, mas ela está em aula, não conseguiu me responder, porque ela já foi nossa formadora do LEI, né? Em 2004. E aí eu não sei se na época ela também já era formadora de outro município ou de outro estado. Não lembro, porque eu me lembro que aqui era um polo. Só que eu acho que ela recebia para dar a formação nos 3 municípios, né? Passo de Torres, São João do Sul e Praia Grande. É que daí era intermunicipal, era uma outra organização, né? Era uma outra organização. Então, isso pode ser um impedimento? Isso. Tá, mas igual eu vou pedir para ela mandar de novo o e-mail para vocês, tá? Lá, daquele da secretaria que tu pediu. Sim, mas já vai orientando que ela vai precisar escolher entre Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, para até vocês conseguirem se organizar, né, numa possível substituição. Sim, tem tudo isso, né? A informação já está aí. Tá bom, gurias, obrigada. Obrigada. Acho que era isso. Nossa, foi uma bateria, mas é importante, acho que é legal a gente fazer isso seguidamente, a gente vai tirando essas dúvidas, né? É possível, Tá pensando um pouco de agenda de trabalho, se ficar bom para vocês, a gente pode organizar uma agenda mensal de reuniões. Eu acho que é uma boa possibilidade, né? Veja um horário que é bom para vocês, um dia a gente faz assim, né? Um teto de 1h30, aí e a gente faz essas reuniões aí de forma mensal, né, Kelly? Acho que seria uma boa ideia. Eu tenho aqui uma questão referente ao material destinado aos cursistas. Ele vai ter o material impresso, ou vai ser como o ano passado, e material para os formadores, eles vão receber, como que vai ser, assim, tem uma questão que me pediram aqui no WhatsApp. O caderno de formação, que é o mesmo do Lei Sul da edição passada, vai ser impresso para os formadores municipais, um exemplar para cada formador. Infelizmente, a gente não tem recurso para imprimir para os cursistas, então vai ser aos moldes da edição passada. O formador municipal recebe a versão impressa e o cursista, né, recebe a versão digital do mesmo material. Aqui sobre quem já tinha o cadastro do AVAMEC de 2024, 25. Será que segue o mesmo cadastro? Não sabe isso. Link, porque daí vai ser outra turma. Então, ele vai ter que ser redirecionado para a nova turma. Lembra que eu falei? Cada turma tem um link. Então, na edição passada, e tem muito disso também, na edição passada eu era cursista, agora eu sou formador municipal, né? Então, é um outro processo, é um outro link, é uma outra turma, é uma outra edição. Gilmara. Boa tarde a todos. Boa ressaca, né, para quem fez festa, e boa continuidade de trabalho para nós do ProLei, que continuamos trabalhando desde segunda-feira, né? Bom, gente, o que está acontecendo com a questão do cadastro no AVAMEC é que as formadoras da edição do LEI não estão conseguindo se cadastrar no novo link. Até queria colocar a foto aqui do que diz a imagem, e realmente não dá certo, e o TI, o suporte não está respondendo.
Então, a gente precisa dessa resposta urgente, porque as formadoras precisam fazer o acesso no AVAMEC. O cadastro é muito simples, como disse a professora Aline, mas lá embaixo ele diz que o cadastro não é possível de ser concluído. Então, e isso tem acontecido com todas as que já foram formadoras, apesar de ser um link novo. Não está dando certo. Tá. Eu vou anotar aqui, Gilmara, eu já encaminho para o Rafael. O Rafael, ele estava, realmente, ele não trabalhou nesses dias de recesso, ele retornou agora ao meio-dia, tá? Então, o Rafael... Ele tem bastante trabalho. Ele é uma pessoa bastante ágil na resposta, assim, né? Então, ele costuma responder de forma mais rápida. Ele estava conosco, inclusive, na reunião que antecedeu a que eu estou aqui com vocês, mas eu já peço para ele, se tu puderes encaminhar essa imagem, esse print do problema para o suporte em TI, é ele que faz a leitura dos e-mails, tá? Tá certo, obrigada. Obrigada, Gilmara. Nossa, agradeço, Aline, essa disponibilidade aqui conosco. Peço desculpa para quem não conseguiu entrar desde o início ali, mas esse problema de sistema já acontece. É difícil, às vezes, se organizar ali, mas a gente conseguiu fazer, gravar, a gente já vai disponibilizar para vocês também essa reunião. Como eu falei, as perguntas, a gente já está elaborando aqui dúvidas frequentes para a gente postar, para a gente ir conversando. É importante, o principal de tudo agora é os e-mails, que eu não sei quem está recebendo e-mail lá, que vai ter que auxiliar nessa parte, nas respostas dos e-mails, que daí essas nossas formadoras que vão entrar no programa, elas estão ansiosas para ver se deu certo, se não deu certo. E já que elas comecem a participar, então, das formações, mas elas ficam com essa insegurança. Então, se puder fazer, a gente já falou para nós, vai tentar fazer essa forcinha ali de agilizar os e-mails, as respostas para nós, até que se faltar algum documento, a gente consiga já cobrar da formadora documentos para cadastrar, né? Acho que a parte principal nesse momento também, e a atualização da lista dos formadores, dos cursistas, que a gente precisa conversar, vamos alinhar e repassar para eles. A gente podia ficar mais uns minutinhos, Kelly, nós duas, e a gente já alinha isso e já despacha, pode ser? Ótimo, sim, Se alguém tem mais alguma dúvida, eu sei que é muita coisa, depois a gente vai colocar no papel, a gente vai alinhando isso. Eu agradeço a participação de vocês. Vamos fazer mais momentos assim, acho que é bem dinâmico, bem importante, quem sabe não tenha toda essa demanda, às vezes é mais coisas pontuais. Nós também estamos montando, a pedido, foi solicitado através da DIFOR, do MEC, uma comissão que fala sobre o ProLEI, então a gente está montando com os polos, onde serão os encontros regionais, assim, a gente já está iniciando essa conversa, essa tratativa para montar essa comissão junto com o pessoal da universidade, e quem sabe muitas coisas a gente consiga alinhar ali nessa comissão, trabalhar ali juntos, porque agora a gente também teve o Alfabetiza, e foi muita coisa assim, para que eu e a Simone, então assim, com essa comissão, ela vem para somar, a Aline também lá, a gente sabe que a equipe é pequena, e é muita gente, mas agradeço de coração a todos vocês que participaram hoje, e vamos repassando essas informações. Se tiverem dúvida, entre em contato. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente vai respondendo aos pouquinhos. Conversem com os articuladores regionais também, eles buscam as informações. Eu agradeço de coração a cada um de vocês por participarem, principalmente a Aline, por estar ali e não parar de responder. Obrigada, Aline. Que é isso, Tchau, gente. pessoal. E agradeço demais a presença de vocês. Seguimos. Obrigada. Só o pessoal. Acho que vou parar a gravação aqui, enquanto esse pessoal vai sair.